Hoje vamos falar um tópico sobre pobreza na China e alguns fenômenos, tipo, porque na China ainda na grande cidade ainda não criou favelas como no Brasil, né? E como todo mundo sabe, China é um país de comunismo, mas em último 30 anos está seguindo um comunismo com economia capitalismo. Então, a China fez um grande percurso de um país de maioria das pessoas são pobres e todo mundo são iguais para agora tem muita pessoa virou muito rico, mas ao mesmo tempo a diferença entre pobres e ricos estão cada vez ficando mais grave. Então, ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, né? Então, a gente tem esse problema e nos últimos 10, 20 anos está ficando mais claro, né? Vamos falar das grandes cidades como Pequim, Shanghai e Guangzhou. Como muitas pessoas do interior querem trabalhar, uma oportunidade, né? Uma oportunidade de ganhar dinheiro nas grandes cidades, muitos deles de interior chegou para grandes cidades para trabalhar, só que o aluguel em grandes cidades aumentaram muito, então é muito difícil se você não tem um trabalho digno, né? Então você não ganha muito bem, não é suficiente para morar, alugar um lugar confortável, né? Então aconteceu muitas dessas situações, por exemplo, em Pequim, falam que tem quase 1 milhão de pessoas vivendo em situações difíceis, que eles ficaram dormindo num lugar tipo muito pequeno e muitos deles ficam no porão de casa, então é muito escuro, né, embaixo, porque assim aluguel fica mais barato e muitos deles com dinheiro alugar um apartamento próprio, né, então ficar num lugar hiper pequeno, tipo 6, 7 metros quadrados, você só pode ter uma cama, assim, umas coisas básicas, realmente é difícil. E tem pessoa mais pobre ainda, nem consegue alugar um lugar, então ficam embaixo do viaduto, né? Pondo um pontilhão embaixo do pontilhão para dormir assim. E é complicado. Mas como o governo da China, ele não gosta das pessoas, tipo, tem pobreza, tipo, fora, né? De pessoa vendo tudo isso, não é muito bonito, né, para a pessoa passar e ver as pessoas dormindo fora. Então eles forçaram eles a ir embora, né, tipo, vai para outro lugar assim. Eu não sei o detalhe o que eles fazem, mas eles tentam de tirar as pessoas da rua. Então, em grande cidade você não vê muita, né, pessoas pedindo dinheiro, tudo isso aí. É isso. Muitos deles provavelmente moram em lugar situação difíceis, também um porão, um lugar tipo que tem que compartilhar com várias pessoas, né? Então você não vê muitas pobrezas em grandes cidades. E também, porque a gente na China não criou favelas, é que a lei da China é muito rígida e você tem que comprar casa, tu tem coisa própria, né? Tem tudo, lugar tem que ter planejados e todos os terrenos não estão na mão dos povos, mas não, são na mão do governo. Então o governo decide esse terreno é para quem e ele sempre tem poder de retirar esse terreno tudo. Então, se você ilegalmente criou casas, assim, tudo, o governo tem que força você de ir embora, né? Então, é impossível de criar favelas. Então, essa é a diferença entre China e Brasil. Acho que no fundamental, né, no lei são diferentes. E China é muito forte, ele força pessoas de ir embora, né? De não pode criar apartamento, criar os novos casas assim. E a maioria das pessoas que são pobres, né,
na China, eles moram no interior, principalmente no sul-oeste. Por que sul-oeste? Porque o sul-oeste da China é um lugar muito montanhoso e não tão montanhosa como em Tibete, né? Mas é muito montanhosa e mora muitas pessoas de minoria chinesas que também não são Han chinês. Então você sabe, Han chinês tipo, tem 90% dos chineses são Han e os minorias são poucos e muitos deles não falam muito bem mandarim. Para eles também é difícil de sair para a grande cidade para ganhar uma vida, porque como não fala mandarim, muitos deles não conseguem comunicar direitinho em grandes cidades com o resto dos povos, então eles têm que ficar no vilarejo deles, né? Então, quando tem anos que chove demais, tem inundação, alguma desastres naturais, assim, eles não conseguem sustentar a família, né? Então, ficou muito pobre lá e faltar comida também. Na China, a gente agora tem isso de uma cidade rico ajuda um vilarejo pobre. E também tem pessoa que tem dinheiro, eles vão ajudar uma família pobre, né? Então, especificamente e consistente, né? Com consistência de ajudar as pessoas em miséria, né? Então, as coisas estão cada vez melhorando. Então, os extremos pobres estão eliminando, mas ainda tem, né, nos lugares que nem passa carro, um lugar muito remoto, né? Ainda existe pobreza, né? As pessoas nem têm dinheiro de comer e tudo. Mas é menos mal que as crianças dessas famílias extremamente pobres, eles têm direito de ir para a escola gratuita, né? E tem pessoa que ajuda eles, né? Tem pessoas ricos ajudam eles. Então a situação está melhorando um pouco. E a outra grupo de pessoas são pobres, são idosos. É que como os chineses não gostam de colocar idosos vão para asilo, né? Então às vezes ou quando tem pais, tem filhos, não cuidam dos seus pais quando seus pais envelheceram, ou tem filhos que morreram cedo e os pais idosos eles não conseguem fazer essas coisas básicas na vida, né? Não conseguem cozinhar, então eles às vezes ficam sozinhos, né? É bem complicado, bem triste ver isso, é que tem os pobres, os idosos pobres vivem sozinhos e tinha uma vida, qualidade de vida muito precária, né? Então isso ainda existe muito na China, só que a gente não vê, né? Principalmente nas grandes cidades não acontece isso, mas no interiorzão, nos lugares menos pessoas ligam, né? E não tem muitas pessoas descobrem dessas coisas, essas pessoas vivem sofrendo sozinhos, né? É bem triste isso. E falamos outra coisa, que como a gente tem muitas pessoas ricas na China, mas a maioria deles ainda gosta de morar no cidade e não no interior. Porque pensa um país desenvolvido já, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, até Brasil tem, as pessoas têm dinheiro, eles saem nas grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo. Eles mudam, depois de aposentar, mudam para interior, algum lugar na praia, assim, né? Construir uma casa bonita e vive lá, né? Longe dos crimes, né? Dos problemas de segurança, tudo. E tem um lugar em paz, né? Tipo, própria mansão pode ser. Mas a China não tem isso. Por quê? É porque, de novo, a lei, né, de terreno é mais rígido e terreno ainda são do governo. O povo não tem direito de construir sua própria casa de um seu jeito, porque se você vai para o interior, você tem essa porcentagem de terreno, tem que ser
cultivar, né? E você não pode criar uma casa grande e tudo e mudar totalmente de forma. Então, por isso, e também no interiorzão, a infraestrutura ainda não é bom como em grandes cidades. Então, eles não conseguem viver muito tão confortável também. Então é isso. Espero que você goste. Até a próxima. Obrigado. Tchau.